canção diferente hoje, tá? É uma canção que glorifica o Senhor Chaitanya. Não só o Senhor Chaitanya. É uma canção na qual a gente se abriga, né, nos grandes devotos. Ninguém morre. Todos nós somos almas, né? Então a gente só perde um pouco. E todas essas grandes personalidades, elas estão vivas, assim, vivinhas da Silva. Fala assim. Não sei se a gente já falou, mas eu vou falar. Então, é muito importante a gente, Chaitanya Mahaprabhu, que é o fundador do movimento Hare Krishna, vamos dizer assim, ele falava de 3 princípios. Um é Jiva Doya, ou ter compaixão de todas as entidades vivas. É o primeiro princípio. Depois é Vaishnava Seva, servir aos Vaishnavas, servir as pessoas que se dedicam seriamente à vida espiritual. Isso é um princípio muito importante. Deus aprecia muito. Porque a ideia é que todo mundo pode se ajudar, né? A vida fica mais simples. Então todo mundo se cuida, né? Todo mundo se preocupa uns com os outros. Então isso é muito saudável. A vida poderia ser muito mais facilitada, né? Se todo mundo se preocupasse uns com os outros. Então isso é Vaishnava Seva. Outro princípio, eu esqueci. Então a gente, essa canção, a gente primeiro se dirige ao Senhor Chaitanya pedindo, né, misericórdia dele, porque não há ninguém mais misericordioso que ele. Prova, tá? Krishna, próprio Krishna. Depois você vai conhecer mais. E essa canção fala que, né, o motivo da vinda dele, né? Hetu significa causa, né? Patita Pavana Hetu Tava Avatar. A causa do aparecimento dele foi para salvar os patitas. Os patetas. O Chaitanya Dasa é o primeiro deles. Eu sou mais calmo. Eu não sou mais porque eu não sou mais nada. Aí depois a canção ora ao Senhor Nityananda, que é o que está do lado dele. Está sempre pleno de bem-aventurança, sempre em êxtase. Então o devoto fala, então eu me aproximo de você, Nityananda, porque eu estou muito triste. Por favor, me dê sua misericórdia. Depois a gente se aproxima de Advaita Acharya. E a canção fala que se a gente obtém a misericórdia de Sita Pati, né, o esposo de Sita, então a gente obtém também a misericórdia de Chaitanya Nityananda. Então, através da misericórdia do devoto, a gente obtém a misericórdia. Depois a canção se dirige a Swarupa Damodara, né, que era o secretário pessoal de Chaitanya Mahaprabhu. Depois Sanatana, 6 Goswamis, né? Sanatana, Swarupa, Sanatana, Bhakta Raghunatha, Srijiva Gopal. Os 6 Goswamis, depois também se dirige o mestre espiritual dele, Narottama, que é e depois, por fim, ele se dirige a Srinivasa Acharya, né? E também fala de seu grande amigo Ramachandra Chakravarti, que era um contemporâneo de
Narottama Das. Essa canção é de Narottama, foi composta por Narottama Das. Narottama é assim, um grande devoto do Sr. Krishna, Sr. Chaitanya. Aos poucos você vai se familiarizando com todas essas grandes personalidades. Oi? Hoje é aparecimento de Ramanujacharya. Ramanujacharya. É mais antigo. Olha aí, chegou o brigadeiro. Agora tem briga agora. Quem vai tocar? Ele toca. Ele vai tocar. Não, pode tocar no Batalha de Buda. Cada um pouquinho. Reversa. Reversa. Cadê o toque? O brasileiro é todo profissional. É a melhor dele, toda chique, né? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kuramore Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kuramore Shri
êxtase, água. Vira quando olha já. Nityananda. Já são 10 para 7. Se Chaitanya me cantava a noite inteira. Se Chaitanya cantava a noite inteira. A noite inteira. Virava. O que essa cara fez que você estava olhando para mim? Gustavo tão auspício. Bom, vocês aqui sabem, a gente pode cantar mais. Vocês... Mas não, só não ficar. Sexta-feira a gente continua. É para o pessoal ter vontade de novo. Gostei de cantar. Bom, gente, boa noite a todos. Isso é o movimento de Sankirtan. Não precisa não, sobre outras pessoas. Quem quer sentar de novo? É? Então, está mudando a vida. Ai, de quem desobedece? Agora pensamos assim. Bom, gente, então nós vamos dar continuidade, né? Assim é um tema que a gente estava tratando, né? Na aula passada. Não sei se vocês lembram, mas a gente estava falando de Buddhi Yoga. Tá? A ideia é que Krishna está falando para Arjuna, ele manter a cabeça fria, tá? Ele não perder sua capacidade de raciocínio. Porque se a gente perde a inteligência, perdeu a cabeça, perdeu tudo, né? Então essa era a condição de Arjuna. Arjuna estava diante do campo de batalha e estava muito aflito, muito afetado. Porque ele viu, do lado oposto, muitos amigos, parentes, mestres. Então ele ficou apavorado com toda aquela situação, né, com o que poderia acontecer com ele e os resultados daquelas atividades, né, como sendo pecaminosas contra o Dharma. Então Arjuna ficou muito perplexo. E Krishna, em outras palavras, estava falando para Arjuna: Arjuna, você tem que manter seu equilíbrio. Você não pode perder a sua compostura. Então, Krishna, né, ele, no início do segundo capítulo, ele começa a falar sobre o conhecimento acerca da alma. A gente é uma alma, gente. Você não mata ninguém, ninguém morre. Isso não existe. Você está vendo de forma ilusória, você está vendo ilusão. Não é assim. É claro que ninguém vai sair atirando nas pessoas por aí fora. Não, mas ninguém morre, Maharaj. Você falou, não é isso? Já pensou? Não é assim. Né? A Juna estava numa situação que era inevitável. E era o dever dele. Ele era um kshatriya. Né? Como, por exemplo, um militar ou um soldado. Ele, no exercício de sua função, às vezes ele tem que usar de violência. Né? Então ele não pode fugir do dever dele. Né? Imagine se tem alguém aqui na frente sendo assaltado e o policial olhando: não, deixa ele em paz, né? Deixa o rapaz assaltar. Isso não existe. Né? Ele teria que tomar uma atitude. Se o assaltante estivesse reagindo, ele teria que ter uma atitude. Então, essa era a condição de Arjuna. Então, o dharma dele, era o dever dele. Como rei, ele tinha que proteger os princípios religiosos. Mas, na hora, ele ficou muito confuso, porque
porque ele tinha uma conexão, ele tinha uma ligação com todas aquelas pessoas, tinha uma ligação afetiva. Era o mestre de armas dele, uma pessoa muito querida. Quando a gente lê o Mahabharata, a gente vê a relação de Arjuna com Drona, e Drona tinha Arjuna assim como o discípulo mais qualificado, a pessoa, inclusive mais qualificado que o próprio filho dele, né? Que era Ashwatthama. Então, Arjuna sempre... Então, ele tinha uma relação muito próxima, né? Bhishma e assim por diante. Então, ele ficou afetado. Então, por isso, Krishna começa a falar esse conhecimento para Arjuna. Na verdade, ele coloca Arjuna naquela condição para poder transmitir para a gente todo esse conhecimento, né? Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, também a gente se depara com muitas coisas que nos afetam. E por que nos afetam? Né? E como a gente pode manter esse equilíbrio, né, de forma a não perder nossa capacidade de pensar, de raciocinar e fazer as coisas de uma forma adequada. Então, Krishna vai começar a falar para Arjuna todo um conhecimento muito interessante. Ele vai explicar para Arjuna de que forma a gente perde nossa capacidade de raciocínio, nossa buddhi, e como a gente pode evitar isso. Então, Krishna vai falar muitos versos, e a ideia principal de Krishna é que os objetos dos sentidos, quando a gente fala objetos dos sentidos, a gente está falando, por exemplo, o som é o objeto dos sentidos do ouvido, da audição, né? O tato, o calor ou a textura são os objetos dos sentidos do tato, né? O aroma, o perfume são os objetos dos sentidos do nosso olfato, né? Então, cada um dos nossos sentidos tem seus objetos específicos, né? E nós, ao longo do tempo, desenvolvemos uma relação com esses diferentes objetos, tá? Então, a gente se apega a algumas músicas, outras a gente detesta. Já tiveram a experiência de ficar assim do lado de alguém com uma música assim bem... A gente fica realmente transcendental, né? Parece que vieram assim dos Patala, né? Aquelas músicas assim então, são objetos de sentidos que, né, proporcionam a gente aversão. E tem outros objetos, né, que proporcionam apego, né, gratificação. Então, quando a gente vai observar a nossa vida, em geral nós estamos buscando constantemente experiências saborosas através dos ouvidos. Ainda a gente paga caro para ir num show, né? Inclusive hoje estava no metrô, estava falando com o Govinda, não vai no Rock in Rio, vai no lado. Govinda, quando eu já ficou todo entusiasmado. Govinda, já passou a sua época. Brincadeira. Eu fiquei, né? A Govinda já foi transcendental, né? Falei, não, está fazendo tanto programa, cheio de jovens, né? Dá para a gente fazer Harinama, fazer uma porção transcendental, né? Mas assim, a gente paga muito caro, às vezes, para desfrutar de um som. Ou de ir no restaurante, né? O pessoal paga caro para vir aqui, né? Para você olhar para a sala no final de semana. Como é? Hein? É caro? Então, porque isso é a felicidade que a gente conhece. É a felicidade, ou, né, a experiência que vem do contato dos nossos sentidos com os objetos. E é interessante que esses objetos, eles não só estão
fora, mas os objetos também estão dentro da gente, porque a gente, através da experiência, do contato, né, aquilo fica registrado. Né? Então, é importante a gente saber que os objetos fora e os objetos dentro, da forma de lembrança, da forma de imagem, têm a mesma força. Exercem a mesma influência dentro da gente. Então, por mais que você se isole num lugar, né, talvez você não tenha um estímulo que vem de fora, mas você tem dentro da sua mente todos os objetos. Né? Então, o que acontece? A nossa mente, ela está constantemente sendo bombardeada, né? Tanto de fora quanto de dentro. Né? Então, a gente vai no passado, né? A gente vai no futuro. Né? Dizem que difícil, raramente a gente está no presente. Né? Sempre a gente está. Né? Então, a mente é, de fato, assim, o principal instrumento que Krishna criou para nos prender nesse mundo. É a mente. Eu sempre assim, dou o exemplo de uma pessoa que vai assistir a um filme, né? Vai assim, no cinema, né? Então ele está lá sentado na poltrona e ali é projetado aquela imagem, né? Então, a pessoa que está ali, ela está tão focada, né, na imagem, no enredo, que ela passa a viver aquela experiência. Às vezes ela chora, às vezes ela grita de pavor, às vezes ela ri. Poxa, mas como é que é isso, né? É só uma imagem que está aparecendo ali. Como é que aquilo tem tanta força sobre nós mesmos, né? Então se cria uma realidade virtual. Mas é a mesma coisa que acontece com a mente. Os sentidos, eles vão tendo contato com seus objetos específicos e essa experiência vai até a mente e na mente se cria essa realidade. Então a mente, ela registra uma realidade sensorial, o que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. Né? Então, a alma, ela fica, né, como que na plateia, assistindo tudo isso que está sendo transmitido pelos sentidos, né, para a mente. Porque a mente é como um centro, e todos os sentidos estão conectados à mente, e tudo é projetado ali. Né? E tem alguém que resolve gravar tudo, né? De maneira que você pode fazer uma reprise quando você quer reprisar. Né? Às vezes, assim, tem coisas que a gente quer esquecer e não consegue. Né? Aquilo fica de forma registrada, de tal forma que mesmo que a gente precisa de muito esforço para esquecer, muito trabalho para a gente esquecer certas experiências, né, que ficam ali. Tem experiências que são muito desagradáveis. Né? Então, é interessante o processo porque nós ficamos tão absortos na mente, no que ela está produzindo, né, que a gente fica vivendo aquela mesma experiência, a gente fica ressentindo. Não é assim, professor? Hã? Não sou professor, não. Você não é professor? Mas parece, né? Tem cara de... Então a gente fica ressentindo, revivendo essas coisas. Né? E quando as experiências foram boas, a gente quer repetir. Né? Só que às vezes repetir na mente, né, não é suficiente. A gente quer aquela pizza que eu comi. Né? Como é que a menina que... Dwijamani fez uma pizza outro dia, né? Bom, então, mas assim, só ficar pensando, não ficar com água na boca. Vamos lá, cadê a pizza? Né? A gente vai querer realmente
Investigar, né? Então, é assim que se processa. Então, é dessa forma que a gente fica preso à existência material. Porque são ilimitadas experiências, constantemente nos visitando e nos chamando. Né? Então, algumas pessoas da meditação dão um exemplo de você pegar uma carona. Então, quem está meditando é como se estivesse diante de uma rua e muitos carros estão passando e você não dá atenção àqueles carros. Mas nós, comumente, pegamos carona. Passa um carro, deixa eu ir esse carro, pega a carona e vai. E cada carro que passa, você entra pegando carona, entende? Cada pensamento, você se agarra àquele pensamento e começa a criar uma porção de conexões. A gente começa, acho que é na linguagem de Jung, são os complexos, né? Então, você tem um determinado tema, né? E em torno desse tema você tem uma porção de pensamentos, experiências ligadas a esse tema. Então, quando você toca um determinado tema, aí vem outros acompanhando, como que os satélites que giram em torno de, né? E a gente vem mais um pensamento, e vem outro pensamento, né? E vai vir uma coisa puxar outra, uma coisa puxar outra, e você fica, às vezes se torna doentio. Pensamentos muito recorrentes, assim, tudo isso, gente, constitui a prisão desse mundo material. A mente tem a sua própria dinâmica, em conjunto com os sentidos, em conjunto com os objetos desse mundo. E a gente fica vivendo tudo isso constantemente. E assim, notícias, né? Agora conflito, agora imposto, não sei o quê. Né? E quem tem família, agora é esposa e o filho, que precisa... Imagina, é um enredo que não acaba nunca. E sempre tem novidades. E a gente completamente imersos nesse filme da vida. A Juna estava imerso no filme dele, né? Ele estava vendo ali os parentes, vendo os amigos, né? E vindo os seus sentimentos por aquelas pessoas, e ele ficou afetado por tudo aquilo. Então o Krishna falou: Juna, olha, você é uma alma, Juna. Você não vai matar ninguém. Né? Então você precisa ver a realidade. Então o Krishna começa a falar sobre, né, essa postura que a gente tem que ter na vida, de não perder o equilíbrio, de manter o conhecimento sempre assim, vivo, né? Claro. Porque é assim como você tem uma conta bancária, de repente, né, se há algum problema no cartão, eles bloqueiam lá a conta, né? Ou você tem o dinheiro na conta, mas você não tem acesso ao seu dinheiro. Então, às vezes, a gente tem conhecimento, mas não tem acesso. Não consegue acessar o conhecimento, porque está afetado de alguma forma. Né? E aí Krishna vai explicando para Arjuna: Arjuna, você tem que ter muito cuidado, né, com o que você contempla, com o que você está vendo. Porque os sentidos e a relação dos sentidos com os objetos é tão forte que arrasta a inteligência de uma pessoa que tem discriminação. Mas por que arrasta? Porque eu dou atenção mais do que o necessário, eu pego carona. Entende? Eu pego carona, significa que eu começo a me envolver com aquele pensamento, produzir outros pensamentos. E aí vem desejos. E aí, mas eu não posso. Mas por que eu não posso? Porque eu não tenho dinheiro. Ah, que miséria, eu não tenho dinheiro. Eu tenho que conseguir dinheiro. E lá vai. Não para. Vocês compreendem como fica?
É assim constantemente para tudo. Ah, que eu sou feio, que eu não sou bonito, sou gordo, sou muito gordo, sou isso, sou aquilo. E tantos pensamentos, e cada um pensamento desse vai gerar um tipo de emoção. Aí a gente termina vivendo, não é? E sofrendo por uma coisa que não existe. Simplesmente criação da mente. Não é real. Eu sempre dou o exemplo de um rapaz ou de uma moça que se apaixonam por alguém que nem conhece. Só vê, né? Amor à primeira vista. Que coisa, né? Bonito, né? Aí fica pensando na pessoa, né? Só viu uma vez. Mas já está imaginando o casamento, como vai ser, em que igreja vai casar, a lua de mel, né? O apartamento e a rua onde vão morar. É uma fantasia. Não é isso, professor? Desculpa. E aí, quando se por acaso, né, encontra a pessoa e começa a ter um relacionamento, eu pensei que você era diferente. Ah, você pintou uma coisa completamente diferente. E às vezes, né, se casa logo, né? E quando vai no casamento, você cria um estereótipo, você cria uma fantasia. Não é real. Mas sempre é assim, a vida é assim. A gente está sempre criando fantasias, achando que a gente vai ser feliz com essas coisas. Porque a mente, ela tem essa grande habilidade, né, de enfeitar muito quando ela quer uma coisa. O mundo inteiro pode dizer que você está entrando numa fria, mas a sua mente vai dizer, não, as pessoas não entendem, não me entendem. É aqui que eu vou encontrar a felicidade. Então isso é o poder da mente. Então o que a gente está falando a Juna, quando você estiver diante de certos objetos dos sentidos que você vê que eles afetam você, você tem que ser como uma tartaruga. Você tem que se recolher. Não fica dando atenção. Não é? Se retrai. A gente tem um mantra para cantar, não é? A gente canta Krishna. Então, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. O pessoal aprendeu isso, que você já ensinou, não? Não lembra disso, não? Mas na minha época era assim. Né? Na minha época, como se eu tivesse. Eu já ouvi falar disso mesmo. Então, se na mente vem algum pensamento inadequado, automaticamente fala Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, para purificar a mente, tirar aquilo da cabeça. Mas às vezes a gente não faz isso. A gente fica imaginando, fica pensando sobre coisas. Então, esse filmezinho, né, da vida projetado na mente tem uma capacidade de ser muito real. Porque também o pensamento afeta o nosso organismo, né? De tal forma, acho que eu já falei outro dia, que produz hormônios. Então é como no cinema, você está ali assistindo, de repente você está num filme passando na Itália, né, tal, de repente tem uma pizzaria e o garçom passando uma pizza, e você sente, imagina você sentado sentindo o cheiro. Imagina, eu acho que vão criar um filme assim, né? Já estão aí produzindo umas coisas de você, né, tem uma roupa que você veste e você sente o frio do lugar, passando num lugar de neve, aí você sente o frio, fica ali, é como uma realidade virtual, né? Então assim, é feito desse jeito, né? Você vai pensando e o corpo já vai produzindo hormônios digestivos, hormônios reprodutivos, sei lá, desse jeito. Fica muito real. E a alma, como a passageira do corpo, o ser que é consciente, fica vivendo essa realidade, completamente absorto
nessa realidade. Não sai dessa realidade. Não consegue sair desse fio. Por quê? Porque ele se entrega aos pensamentos. Ele pega carona em cada pensamento. Ele multiplica cada pensamento por muitos outros e fica envolvido. Né? Aí fica feliz, aí gosta disso, se envolve. Ou então um pensamento, tem que pagar uma conta, e fica chateado, e começa a brigar, assim, não me conformo, porque o governo, que não sei o quê. Aí vai para o vizinho, reclama com o vizinho, reclama com o outro. Aí vamos derrubar esse governo, tem que ser o PT, tem que ser isso, não sei o quê. Aí fica. Política, não sei o quê. O tempo todo não percebe que está preso. O tempo todo. Não é que as coisas não sejam importantes, mas é a forma como a gente lidar com as situações do mundo. Essa é a diferença. Uma coisa é ser uma pessoa lúcida, que vê a realidade e trata a realidade na sua devida proporção. E outra coisa é estar afetado de tal forma que ofende o mestre espiritual, né? Ofende os outros Vaishnavas, que faz tantas coisas. Não consegue lidar com equilíbrio, afetado. E a Juna estava afetada. Então Krishna fala, Juna, equilíbrio. Não fique contemplando esses pensamentos, porque a Juna estava pensando em muitas coisas que ele argumenta com Krishna. Ele estava absorto em tudo isso. Então, yoga, gente, significa interromper esse fluxo, não permitir esse fluxo material. Ou em outras palavras, lidar com as coisas do mundo de uma forma plenamente consciente. Porque senão a gente se torna vítima de tudo que a mente produzir com a sua, com a sua loucura. Porque Krishna fala, a mente é assim, chanchala, é obstinada, muito forte, muito flutuante, o tempo todo. A sua mente não é assim, né? Hein? Não é quietinha, não, sua mente. Mas o Rafael disse que a mente dele era tranquila. Acho que ele já conseguiu. Então, assim, no sentido, gente, a vida espiritual ela é muito científica. O que eu estou falando aqui não é dogma. Estou falando aqui de uma coisa muito prática. Na aula de manhã a gente estava falando de transcender essa existência material. Isso é o que o yogi faz. Como é que ele transcende? Alguns processos negam completamente esse fluxo material. Para de pensar. Se senta num canto, vai lá, para de ver, para de ouvir, né? E interrompe drasticamente esse processo de fluxo mental. Para. Cria um vazio em alguns processos. Pensa no vazio, pensa na respiração. Parar de pensar, parar de produzir pensamentos. Essa é a lógica. Por quê? Porque o pensamento me prende, o pensamento me faz sofrer, porque eu não tenho controle. Então vamos parar esse negócio? Só que isso é artificial. Porque a mente foi feita para pensar. Quem consegue viver andando na rua com um vazio na cabeça? Não dá. Isso é um processo artificial. Mas funciona. No sentido de funciona. Você para esse fluxo. Então, geralmente o pessoal vai para os Himalaias, se isola do mundo, né? Vai ficar sozinho, porque não tem como ficar com vazio na cabeça conversando com o Chaitanya. O Chaitanya para de falar. Então, é impossível. Né? Então a gente tem que se isolar. Então é por isso que as pessoas se isolam. Então elas fazem todas aquelas posturas, tudo para ficar com o corpo legal, faz respiração, pranayama, para a mente se apaziguar. Olha, vamos se acalmando. Né? Depois, pratyahara, fecha os sentidos. Né? Não olha mais, não vê mais. Isso é pratyahara. Depois,
aí que você vai entrar no processo de concentração. E aí cada escola tem os seus métodos, né? Se concentra na respiração. Aí você fica, né? Aí quer pensar em alguma coisa, não, tem que ficar focado na meditação, ou na respiração, outros processos, no vazio, numa luz, não sei o que, cada um tem uma história. A gente, né, quer criar um fluxo no sentido de Krishna, no sentido da dimensão espiritual, porque de acordo com a nossa tradição, né, a realidade transcendente é cheia de variedade, é a vida. A vida existe de fato na realidade espiritual. Aqui é tudo um teatro. A gente assumiu um corpo aí que dura um tempinho e depois acaba. Então não é real, aqui não é real. Aqui é um teatro. E onde é o real? O real é onde é a dimensão espiritual. Se nós somos um ser espiritual, a realidade é espiritual. Aqui é temporário. Então a gente quer criar um fluxo agora para essa outra realidade. Mas qual é a dificuldade? Porque já tem um fluxo correndo desde muito tempo, que é esse fluxo material. E eu estou muito apegado a ele. Eu gosto de muita coisa. E aí eu não consigo, né? Tanto pela questão dos apegos, como também pela questão da inabilidade. Eu não tenho habilidade, eu não aprendi ainda. Eu aprendi a falar, aprendi a andar, aprendi a escrever, mas esqueceram de ensinar a gente a controlar a mente. Você sabe? Então a gente não tem habilidade e ao mesmo tempo também a gente está muito apegado a muitas coisas desse mundo. Então a mente segue o apego. Por isso que na vida espiritual o processo é se apegar. Não é? O desapego vem naturalmente. Se eu tenho 2 sorvetes, né? Um de um sabor e outro de outro sabor, se você experimenta os 2, o que você mais gostar, você vai querer repetir. Você vai deixar o outro. Da mesma forma, quando a gente começa a ter um prazer espiritual, um prazer superior, que de fato seja superior, né? Então naturalmente eu vou deixando as outras coisas, assim como você deixou de brincar de carrinho, porque você encontrou outras coisas mais importantes e que te preenche mais. É assim que acontece. Então a gente vai se apegando a essa outra dimensão, né? Então o que a gente conhece como Raga, Nuga, Bhakti, esse vício devocional espontâneo, assim, não é uma coisa assim, vamos dizer, feita por dever, por obrigação, mas é algo espontâneo, porque você está apegado. Então naturalmente você quer mais, e você vai adentrando cada vez mais nessa região. Porque assim como a mente também, assim como a mente absorve as experiências materiais, ela absorve também as experiências espirituais, transcendentes. A inteligência vai obtendo cada vez mais conhecimento, tanto da própria prática do devoto, que ele vai tendo seus insights, vai tendo suas realizações, como das escrituras e das declarações dos outros sábios. E vai entrando. Mas se eu tenho apego aqui, como é que eu vou entrar? Não vou conseguir entrar. Eu entro um pouquinho e volto. Eu entro um pouquinho e volto. O tempo todo. A gente não consegue se fixar na consciência espiritual. Em outras palavras, a gente não consegue colocar nossa consciência, nossa capacidade de ter ciência, né, de perceber, a gente não consegue colocar essa nossa capacidade de alma na nossa realidade espiritual. Porque, né, eu estou demasiadamente focado e acostumado na experiência, no cinema, no filmezinho da vida.
Né? A gente tem muitos papéis de galã, papéis de princesas, papéis de, sei lá, tantos papéis que a gente está pegado. Então, o Krishna está querendo aqui falar para a Arjuna, Krishna está falando para a Arjuna, de ele ter muito cuidado com a convivência, né? Ter muito cuidado com o mundo em que ele está. De ele não se entregar ao mundo, se entregar aos objetos, até que a gente tenha a maturidade espiritual suficiente para ver tudo conectado com a pessoa suprema. Então, quando o devoto chega a esse nível, que chama um Dhammadikari, não um devoto, né? Então, tudo vai lembrar Deus. Na nossa condição, as coisas nos fazem esquecer Deus, nos fazem pensar que eu posso desfrutar dessas coisas, eu posso ser feliz com essas coisas. Mas quando uma pessoa avança espiritualmente, então tudo faz lembrar Deus. Assim como, por exemplo, o seu filho, né? Se você entra no quarto do seu filho, tudo lembra ele, assim, o caderninho dele, né? Que bonequinho, o carrinho dele, vê o carrinho, é dele, né? Você liga, porque você sabe quem é o proprietário, você tem uma relação afetiva. Com Deus também, tudo é dele, né? Você é dele, e tudo que você tem é dele. Tudo que nos cerca é energia dele, tudo, absolutamente tudo. Então lembrar de Deus vai ser fácil. Imagine se em todo lugar que você anda tem coisa do seu filho, que você vai lembrar do seu filho o tempo todo. Só que nós esquecemos, a gente se esquece que essas coisas pertencem a ele. Teve uma amnésia. Aí vem o carrinho, vou levar para mim. Mas isso é a nossa condição de alma, a gente esqueceu, apesar de a gente saber teoricamente que tudo pertence a Deus, né? Mas vamos falar a verdade, né? A gente considera que é nosso, e há ninguém pegar. Então é tudo dele, mas a gente não é consciente disso, a gente esqueceu. Mas quando a gente recobra consciência, tudo. Então a gente respeita todos os seres vivos, a gente respeita a natureza, a gente não abusa de nada, porque a gente sabe a quem pertence. Isso é consciência de uma pessoa divina, uma pessoa que se iluminou. Então a gente pode perceber que essa pessoa vai ter paz, essa pessoa vai viver uma vida tranquila, uma vida feliz. Porque os pensamentos que ela produz são pensamentos amorosos, são pensamentos altruístas, pensamentos puros. Então, a própria natureza do pensamento de uma pessoa avançada proporciona para ele bem-estar, assim como os nossos pensamentos de almas iludidas proporcionam sofrimento. Simplesmente pensar no bem do outro já nos traz felicidade, porque a natureza desse pensamento traz felicidade. Vocês estão acompanhando? Então a gente vai viver uma vida interna plena de felicidade que se manifesta através de nossas ações, de nossos comportamentos, sempre bem. Isso é o que a gente chama de consciência de Krishna. Consciência de Krishna é ter consciência de Deus, consciência que Deus tudo pertence a Ele, eu mesmo pertenço a Ele.
a consciência de Krishna possui um entendimento acerca da realidade. E a gente vive esse entendimento, a gente vive essa compreensão. E assim a gente vive bem. Agora, consciência corpórea, aí é sofrimento. Acúmulo de ilusão, acúmulo de fantasia, acúmulo de ignorância. Ignorância, que eu digo, é falta de conhecimento da realidade. Vive uma mentira, vive uma farsa. Não tem como ser feliz desse jeito. Faz sentido? Então veja, eu acho que o único ingrediente que eu falei aqui, talvez não seja ciência, no sentido da palavra, né? É que somos uma alma e Deus. Né? Embora que algumas psicologias hoje já consideram, a transpessoal considera, né, que somos alma, né? Não sei se você tem familiaridade. Mas tudo é uma ciência. É uma ciência. E a gente pode alcançar a perfeição dessa vida. Tem que praticar. O que a gente está falando aqui não é dogma, não é fé. A gente tem que lidar com a mente. Lidar com a loucura da mente. A nossa loucura. A gente tem que se curar. Não é uma prática, um exercício. Por isso o Prabhupada fala, vai cantar japa, vai meditar. Como é que a gente vai interromper esse fluxo material, cometendo a 11ª ofensa? Cantar desatentamente. O que é cantar desatentamente? Tem, você que já ultrapassou esse estágio. Explica pra gente. Andar pensando em outras coisas. Pensar em outras coisas. Olhando o celular. Olhando o celular. Conversando. A gente tem que reservar um horário mais especial para a gente meditar. Depois que a gente canta a nossa 16, a gente pode cantar outras extras, conversando com o Govinda, conversando com Chaitanya. A gente vê, tem fotos de Prabhupada com a japa na mão, e às vezes conversando com o negócio. Mas é extra. Agora, essa meditação. Eu tentei explicar para vocês o mecanismo da coisa. O mecanismo, como é que é. Então, o nosso processo de meditação é nos santos nomes. Porque os nomes de Krishna vão trazer junto com eles, tudo que está relacionado a essa pessoa. Quem é essa pessoa, Krishna? É o Senhor de todas as coisas, é a pessoa mais bela, é isso, aquilo, outro, tal. Quando a gente vai cantando. Então agora, esse estímulo que a gente está obtendo através do nome vai despertar, assim como, por exemplo, um complexo, desperta muitos outros pensamentos e imagens e tudo mais. Também o nome traz consigo um conjunto de pensamentos, de lembranças, que é a forma de Krishna, os passatempos de Krishna, as atividades de Krishna, as qualidades de Krishna. Então o nome Krishna, fala Krishna, começa a girar uma porção de coisas, desde que você tenha as suas experiências com Krishna. Se você não tem nada, não passa nada. Você não tem nada, não tem nenhum vínculo, não tem nenhum afeto, memória afetiva. Não rola nada. Mas quando você tem memória afetiva, tão logo você pense, vem junto tudo que está relacionado a essa pessoa. Então, os grandes devotos, quando ouvem a palavra Krishna, o cara desmaia. Até um passatempo, acho que é com o rei Maharaj Prataparuda, né, Prabhu?
Então, é um rei que era um devoto e ele estava sendo abanado, né, nesses abanos de pena de pavão. Aí chegou um devoto para visitá-lo. Hein? Foi Pundarica? Que ele disse? Não, esse é outro passatempo. Você está dormindo bastante. Não, é outro devoto. E Maharaj Prataparudra, ele estava, um rei, que era devoto. Ele estava sendo abanado assim, com esses abanos de pena de pavão. E o devoto entrou para fazer uma visita ao rei e viu, né, aquele abano de pena de pavão. Na mesma hora ele caiu desmaiado. Só de ver a pena de pavão. Por quê? Ei, Chaitanya, por que você acha que a pena de pavão fez o devoto desmaiar? Fala pra gente aqui, Chaitanya. Lembra de Krishna. Lembra de Krishna, é mesmo. Mas por que com a pena de pavão lembra de Krishna? Krishna não tem muito pavão. É mesmo. Tem um passatempo, né? Que ele se transforma num pavão para dançar curada. Não conheço. Não conhece? Esse passatempo não. Então, imagine uma pena de pavão. Agora, vocês podem imaginar a memória afetiva que esse devoto tem de Krishna. É inimaginável, é tão forte, tão intenso, que o corpo não suporta. Ele desmaia, mas não é desmaia assim, um xerique, não, é êxtase. De tanto amor, de tanto sentimento. Tem a história de Pundarika Vidyanidhi, né, que é um grande devoto, e ele se tornou mestre espiritual de Gadadhara. E Gadadhara não conhecia, foi uma indicação do Sr. Chaitanya. Então, certo dia, Mukunda, que é um devoto também muito próximo de Gadadhara, e conhecia Pundarika Vidyanidhi. E então ele foi levar Gadadhara para apresentá-lo. Então Pundarika Vidyanidhi, ele era um devoto muito exaltado, ele pregava, né, para reis, pessoas assim muito importantes. Então, para ele ficar num nível de igualdade, ele se vestia também como um rei, tinha toda uma... Então, Mukunda chegou com Gadadhara lá no Pandal, armado perto do palácio, e estava lá Pundarika sentado, com o cabelo todo penteado, com aqueles óleos, né, perfumados, e as pessoas abanando ele, toda uma coisa assim. Gadadhara chegou, deu uma indicação de Chaitanya, um devoto, né, super avançado. Chega lá, o cara todo penteado, todo cheiroso, e abanando. Ele ficou meio desconfiado, né? E sentou no canto dele e vendo aquela cena toda, e Mukunda olhando, estava percebendo que Gadadhara estava começando a estranhar, né? Para não dizer assim, ofender. Começando. Aí Mukunda, na hora, recitou um verso do Bhagavata. Acho que ele falava de Nanda Maharaja, né? Hã? Demônio é puta. É Putana? Bom, não me lembro, mas é um verso que fala de um passatempo de Krishna. Na hora que ele começou a ouvir o verso, Pundarika Vidyanidhi entrou em êxtase na mesma hora, só fez ouvir o verso. Começou a quebrar tudo. E aí Gadadhara entendeu, é um devoto mesmo, esse é um devoto. Tem memória afetiva, tem experiência afetiva, ama essa pessoa de uma forma incontrolável. Esse é um devoto. Agora, como é que a gente vai ter isso no nosso coração? Como é que a gente vai ter se a gente não acessa, se a gente não... Então, por isso o processo de Bhakti. O processo de Bhakti, a gente está sempre falando da pessoa, sempre ouvindo essa pessoa, sempre servindo essa pessoa, se dedicando a essa pessoa. E essa pessoa que não é uma invenção, Deus existe de fato, Ele vai reciprocando. E na medida que a gente vai se entregando, Ele vai também. E a gente vai conhecendo mais. Porque as descrições da literatura são apenas janelas.
Quando é limpo, a gente fica olhando assim, quase não vê nada. Mas, à medida que a gente vai se entregando, né, então a gente vai entrando, né, passa pelo buraco e vai entrando nessa realidade. E vai saboreando essa realidade. Né, vai se sentindo. Né? Então aí o coração ele começa a se encher realmente de sentimentos, de afeto. Isso é bhakti. É bhakti. A gente, assim, bhakti é conexão com o Supremo através dos nossos sentimentos de amor. Então o que a gente quer aqui não é ser um intelectual, nada disso. A gente quer ser amantes de Deus. Ok, gente? Vocês têm alguma pergunta? Acho que o Govinda tem muitas dúvidas. Vamos ter também. Não pela o que o senhor recomenda para a gente sentir-se mais próximo de Cristo? Para praticar, para ler o Cristo. A gente vai se sentir mais próximo, né? Quanto mais assim a nossa prática se torna intensa, se torna constante, o processo ele precisa ter uma constância, precisa ter dedicação. Assim, o processo de Bhakti, que, pelo fato de permitir ter muitas concessões, às vezes a gente negligencia bastante. Então a gente não pode esquecer que nós somos yogis. Isso é prática de autorrealização. Mesmo na nossa vida cotidiana, a gente tem que saber conciliar o nosso cotidiano, a manutenção, com a prática. Sem a prática séria, como é que a gente vai controlar a mente se a gente não se esforça para controlar a mente? Não tem jeito. Não é que assim, o que eu estou querendo falar aqui é para ser exigente, alguma coisa assim, não. Eu estou falando tudo isso para a gente levar a sério, porque às vezes os negócios não levam a sério. Aí desperdiça um tempão só na superfície. E a mente lá absorve muitas coisas, né? Não consegue desenvolver afeto por Cristo, porque não tem uma relação. Não se dedica ao interesse de Cristo. A forma mais eficiente, vamos dizer assim, né, de agradar Krishna e dessa forma, né, obter a bênção de Krishna é não ter interesses separados do interesse de Krishna. Em outras palavras, se dedicar seriamente ao interesse de Krishna. Você sabe qual é o interesse de Krishna, né? Que a gente volte para ele. Que as almas voltem para a gente. Muito bem, que as almas. Krishna quer o bem de todo mundo. Que todo mundo seja feliz. Então esse deve ser o nosso esforço, não só nos fazer felizes, mas a gente vai se fazer feliz fazendo os outros felizes. Tem um texto de Satyananda Maharaj que ele fala da conexão direta entre compaixão e autorrealização. Sem compaixão pelas entidades vivas, jamais a gente vai obter autorrealização. Porque a compaixão, ela trabalha purificando o ego falso. Porque o ego falso concentra as atividades no próprio ego. Mas quando a gente se dedica aos outros, a gente está combatendo esse egoísmo. Egoísmo. É a doença do ego. Como tem alcoolismo. Alcoolismo não é uma doença? Doença do álcool. Então, egoísmo é a doença do ego.
Então a gente combate o ego falso, que é assim, o centro, é a identidade. A identidade é que norteia tudo, só que é falsa, é doente. Então a gente tem que combater esse ego. E a gente combate, né, se expandindo, saindo da prisão do ego e se expandindo, tendo empatia, né, convivendo com outras pessoas, ajudando outras pessoas, e não ficar enclausulado na sua vidinha, na sua caverna. Então, isso é compatível com a autorrealização. A gente vai ter a misericórdia de Krishna. E automaticamente também a gente vai estar combatendo essa camada. Ok, gente? Eu tenho um comentário. Eita, é aquele cara levantou a mão, que ele é chato pra caramba. Deixa ele perguntar, senão... Então, nessa palestra que o senhor deu, você falou muito sobre a mente, do gerencial, espiritual. E eu sei que quando a gente ficou confuso, ele falou para a Krishna que controlar a mente era mais difícil do que controlar o ego. E Krishna concordou. Foi. E aí o que acontece? Ele falou assim, mas tem um propósito, que você teve apego e desapego, desapego. Prática constante e cultivo de desapego. Então eu quero saber o seguinte, sim, quero perguntar. Se uma pessoa não chega no nível de entender que ela é alma espiritual, há a possibilidade de ela controlar os sentidos? Então, sim. Prática. Mas você pode repetir a pergunta, por favor? Vou repetir a pergunta. Ele está perguntando se uma pessoa que não compreende que é uma alma espiritual, se ela pode controlar os sentidos. Ela fala que não é suficiente a teoria. Então, veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte: a prática de yoga é um processo mecânico de controle da mente. Então, se você começar a praticar constantemente o controle da mente, você vai aprender a controlar a mente, mesmo sem você saber que você é uma alma. Tem muitas pessoas, por exemplo, o pessoal que está, vamos dar aqui um exemplo, um militar que faz aquelas práticas, né, de célula, aquela coisa toda. O que você acha que eles fazem aqui? Controlar a mente, aprender a superar os limites do corpo, não entrar em desespero, ter equilíbrio, força mental. Né? Então, tem muitas pessoas que aprendem a controlar os sentidos. Controlar os sentidos da mente não é fácil, mas com a prática constante a pessoa consegue. Isso é a yoga clássica, né? Hatha Yoga é para controlar a mente. Quer ir para cá? Não, é aqui. Quer ir para cá? Não, é aqui. Quer ir para cá? Não, é aqui. Você vai, de uma hora que você segura. Mas olha, É uma criança, né? tem que treinar muito. Mas controlar a mente é só o começo. Por exemplo, ganhei um carro. Poxa, eu acho que não vou conseguir dirigir nunca. Não, vamos lá, vamos treinando. Daqui a pouco você aprende a dirigir. E agora, o que você vai fazer com o carro? Você aprendeu a dirigir, agora você está livre para pegar o carro e levar para onde você quiser. Controlou a mente? Vou conseguir. Agora, o que eu vou fazer com ela? Criar um vazio dentro da minha cabeça? Não. Agora eu vou pegar a minha mente e usar para o meu interesse. Né? Então, se você compreende que você é uma alma, você vai usar a sua mente para o seu interesse de alma. Agora, se você não se vê como uma alma, como um corpo, você vai usar a sua mente para os seus interesses, trabalho, profissão, qualquer outra coisa, produzir mais. E vai usar a mente para propósitos materiais. O corpo é uma máquina, é um carro. A mente faz parte, a inteligência faz parte. Só que agora, em vez da alma estar comandando, quem está comandando é o ego. Quer dizer, a alma por meio do ego, né? Porque o ego em si só não tem consciência. Quem tem consciência é o eu, a alma. Mas a alma pensa que é
que tem muitos conceitos equivocados em relação a si mesma. Então ela vive esses conceitos equivocados. Então tudo que ela faz é baseado no que ela pensa que ela é, quando na verdade não é. Um gato mia porque é gato, um cachorro late porque não é cachorro. Então a gente faz o que é de ser humano porque a gente pensa que é ser humano. A gente é mal. Estamos dentro de um corpo, então a gente vai respeitar as coisas do corpo que precisam ser cuidadas, mas sabendo que não tem nada a ver, né? Não só isso. Ok, senhor? Pronto? Então, muito obrigado. Shimari Bhagavata, não. Shimari Bhagavata, Tiago. Já.